Falando então dos jogos de domingo, temos um jogo dentro da divisão Panthers e Buccaneers. É mais um caso em que um time aqui é muito favorito, que é o caso dos Panthers, né? A gente viu o Buccaneers complicando a vida dos Falcons, talvez faça o mesmo contra os Panthers, mas também não acredito que consigam sair vencedor aqui, porque o time dos Panthers é muito mais competitivo, né? O Ken Newton nessa reta final está começando a jogar bem, o ataque terrestre funcionando, e a gente sabe como essa defesa dos Buccaneers cede muitas jardas terrestres e aéreas. É uma das piores da NFL nesse quesito. O Ken Newton vai aproveitar muito bem isso aí, correndo muito bem com a bola. O Christian McCaffrey deve aparecer bem. Agora com a volta do Olsen, esse ataque é muito mais explosivo. Né? Vamos ver a diferença agora dessa defesa dos Panthers em relação dos Falcons, né? Contra do Buccaneers. Eu acho que não vai falhar tanto. Tomar cuidado aqui com esse ataque dos Bucs, que ainda que eu acho que é bastante explosivo. Tem boas armas ali, né? A gente espera muito desse ataque, mas eu acho que não tem condições aqui de ter uma zebra. Eu também espero um jogo em que o Panthers domine, né? Porque eu acho que nessa reta final não só ganhar os jogos, mas eu acho que tem que convencer também nas partidas, e o Panthers chegou nesse patamar, então eu acho que é uma vitória bem importante para os Panthers. Eu acho que eles vão dominar o jogo do começo ao fim. A defesa do Tampa Bay é a pior defesa contra passe da liga. Né? São 271 jardas aí que eles tomam por jogo. É o jogo pro Ken Newton, então, melhorar seus números. Exato, é um jogo perfeito pro Ken Newton jogar bem mesmo, né? Principalmente no ponto de vista do jogo aéreo, né? Que não é o principal ponto dele. E também é uma defesa que realmente é difícil, né? Eu acho que eles vão tentar ser competitivos da mesma forma que foram contra a Atlanta, porque eles não querem também facilitar a vida de um rival de divisão, né? Já que eles tiveram um ano tão ruim, quem sabe eles não consigam arrastar alguém com eles, né? Acho que esse é o principal objetivo. O Winston tem um ponto ali de orgulho, né? No sentido de que ele tem que mostrar serviço, porque ele ficou devendo ao longo do ano, não teve um bom ano, mas no jogo contra o Falcons ele jogou bem, foi bem interessante. Esse era o Winston que eu estava esperando ver ao longo do ano. Não foi, nem de longe, mas eu acho muito improvável também. O Carolina é um time muito mais forte, na minha opinião. O Ken Newton tá motivado, tá feliz, dando risada, e esse Ken Newton é o Ken Newton que vence jogos, então eu acho que vai continuar assim. O Carolina vai explorar essas deficiências na defesa do Tampa Bay, passar a bola um pouco mais do que passa normalmente, principalmente pro McCaffrey, que eu acho que é um grande nome desse ataque aí nessa reta final. Fora o Ken Newton, é claro, né? Mas vai ser por aí. Vai ser um jogo ali que talvez uns 7 pontos de diferença, talvez até um pouco mais, dependendo da forma que o jogo andar, mas o Carolina vence, caminha aí para os playoffs. Acho que as pessoas se perguntam, né? Mas o Bucs teve uma partida equilibrada contra os Falcons, né? Quase empatou no final, claro. Mas eu acho que os duelos contra os Panthers agora, eu acho que são bem piores do que a equipe enfrentou contra o Falcons. E por quê, né? Porque, por exemplo, o Ryan correu bem com a bola ontem. O Ryan. E a gente imagina o Cam Newton correndo bem com a bola. Então isso pode... né? Acho que não tem nem como comparar. Eu acho que essa vai ser uma arma muito bem usada contra o Bucs. E eu acho que principalmente a defesa dos Panthers. A gente viu que ela roubou a bola do Rodgers 3 vezes. E eu acho que contra o Winston isso vai acontecer de novo. E aí acho que o jogo não vai ser tão equilibrado quanto foi o jogo contra a Atlanta. Então o Panthers precisa vencer, né? Deve vencer, joga em casa, né? O jogo acontece em Carolina. Então não consigo ver o Bucs surpreendendo aqui não. O Panthers vence uma partida que precisa vencer porque tá brigando por coisas altas nesse fim de temporada. Jogo interessante aqui do time do nosso amigo, Detroit Lions e Bengals. A gente sabe que o Lions é favorito nesse jogo, mas também não é aquele favoritismo que a gente confia 100% que o Lions vai ganhar esse jogo. É favorito porque tá brigando por playoffs, o seu quarterback é melhor que o adversário, tá jogando mais, tem bons números na temporada. O Bengals está completamente entregue, tem a pior defesa contra o ataque terrestre, não que nesse jogo interessa. É engraçado, né? Parece que o Lions toda semana pega as piores defesas contra a corrida. E daí mas ele corre 60 jardas. Seu jogo terrestre não funciona, então não adianta, né? Não. O próprio Abdullah já deu até entrevista, né? Como tá decepcionado com a sua temporada, tá bem pistola. Com razão, né? Esse ataque terrestre não funciona, não consegue ajudar o Stafford, que literalmente tem que fazer tudo para esse ataque. Mas foi interessante no último jogo contra os Bears, que essa defesa interceptou bastante. Eu acho que pode fazer isso contra os Bengals. Pode ser uma das principais armas aqui
nesse jogo. E esperar que o Stafford jogue bem contra essa secundária dos Bengals, que tem bons números na temporada. Pode ter algum tipo de complicação, ainda mais jogando em casa. Mas eu acho que o Lions tem tudo para ganhar esse jogo, tem mais armas aqui, tem que ganhar, porque se perder esse jogo é um desastre e tá fora da temporada. O Detroit, ele é o sexto melhor time, né, em jardas aéreas. Acho que isso é graças ao Stafford, né? Ele faz, como se diz, basicamente tudo desse ataque. Eu acho engraçado ver ali que o Cincinnati e o Detroit são os dois piores times em jardas corridas na temporada. Os dois têm uma média de 77 jardas por jogo. É quase 10 a menos que o próximo, que é Arizona. Então mostra que provavelmente esse jogo não vai ter quase corrida nenhuma, né? O Lions ainda tem a desculpa, né? A gente sabia que não ia ser um grande ataque terrestre, mas dos Bengals, né, com todos os seus jogadores, é inacreditável. Exato. Por mais que o Cincinnati, como você falou, seja a pior defesa contra a corrida, eu não acho que vai mudar nada na estratégia do Lions. O Lions, talvez, em vez de lançar 65% das bolas, lance 64%, corra 1% a mais, né, para ver se acontece alguma coisa. Mas não acho que seja essa a questão. E também tem que... a defesa de Detroit é a terceira que mais forçou turnovers na liga, desde o começo da temporada. São 1.9 ali, quase cobra, né? Exato, quase 2. Fazia um tempo que não estava fazendo esse quesito tão bem, mas no jogo passado foi. E eu acho que aqui provavelmente tem chance de fazer de novo, né? Que a gente sabe que esse ataque do Cincinnati comete erros. E acho que vai ser mais ou menos por aí. Penso que o Lions vai vencer, não vai tropeçar nesse tipo de jogo. Então, mesmo assim, difícil para os playoffs, mas Detroit deve vencer essa partida. Deve vencer e precisa, né? Não dá nem pra comparar a questão de concentração e nível de importância nesse jogo, né? Cincinnati já tá pensando aí em quem fica e em quem não fica pro ano que vem. E Detroit ainda briga por uma posição nos playoffs e tem uma tabela favorável. Então esse é um dos jogos favoráveis e precisa vencer. Eu acho que esse jogo vai passar muito pela questão dos quarterbacks, porque eu não acho as duas defesas nada demais. Mas os quarterbacks, eu acho que quem jogar melhor vai vencer. E como o Stafford vem sendo bem melhor que o Dalton esse ano, eu acho que essa tendência vai se manter nessa partida. Acho que o Lions tem tudo para fazer muito mais pontos até do que o Bengals tem, por mais que o ataque aéreo dos dois times meio que se equivalem, né? Não temos aí jogadores do mesmo nível, até o melhor recebedor dessa partida é o Green. Mas acho que com o Dalton jogando desse jeito, eu não acho que ele terá tanta importância assim. Mesmo fora de casa, eu tô apostando nos Lions, tem que vencer. E vamos ver, né? Como a gente veio falando aqui, a gente falou no outro vídeo, essa defesa vem roubando muita bola. Então, exatamente por isso também eu acho que o Dalton tem tendência a errar mais do que o Stafford nesse jogo, e eu acho que isso pode fazer muita diferença a favor dos Lions. Próximo jogo, então, é bem interessante aqui. Duas equipes que têm chance de playoffs, Dolphins e Chiefs. Obviamente que o Dolphins a gente descarta por causa do time, porque tá com 6 vitórias, depende muito mais de combinações, né? E o Chiefs jogando em casa, dependendo só de si para levar a divisão, que é muito importante, né? Apesar da campanha irregular, eu acho que a vitória em cima do Chargers mostra como esse time é competitivo e tem qualidade, né? A defesa jogou tudo aquilo que não tinha jogado nas últimas semanas, tinha sido uma das piores da NFL, né? Cedendo muitas jardas terrestres, aéreas, não estava roubando bola, não estava pressionando, fez tudo isso contra os Chargers. E você ganhar assim de um adversário que teoricamente era melhor naquele momento, dá uma moral muito grande para o time. E aqui é favorito, né? Acho que perder para os Dolphins é um desastre. Aquela partida contra o Patriots foi muito fora da curva. Não vai acontecer aqui, eu acho que contra os times, deve ser competitivo. Acho que tem que tomar cuidado com o Drake, né? Tá aparecendo como a principal arma desse time. Eu acho que parando ele ali, o Cutler, a natureza cuida, a defesa não precisa se preocupar muito. E a gente quer ver o ataque de novo explosivo. A gente quer ver o Hunt correndo muito bem com a bola. A gente sabe que essa defesa dos Dolphins não é tão boa contra a corrida. E a gente quer ver também o Hill, né? Sendo explosivo, conseguindo muitas jardas aqui, ajudando o Alex Smith. Então a gente quer ver o time do Chiefs ganhando e ganhando bem, né? Porque acho que perder para os Dolphins é um desastre. Eu acho que Kansas, assim, a gente aprendeu a não confiar tanto em Kansas esse ano. A equipe perdeu alguns jogos que a gente não esperava, mas vem melhorando. E eu acho que assim, né, acho que não passa na cabeça de ninguém lá em Kansas City perder esse jogo para Miami. O jogo acontece em Kansas, a equipe é obviamente melhor que o seu rival,
A gente também viu que Miami fez alguns jogos interessantes, principalmente, claro, contra o Patriots, mas a tendência é que esse time não seja tão regular quanto foi naquele jogo. Eu acho que o principal duelo aí é o ataque dos Chiefs contra essa defesa dos Dolphins. A defesa dos Dolphins tem alguns bons valores individuais, principalmente na sua linha e na sua secundária. A gente viu isso contra o Patriots. Mas, no geral, é uma defesa que acaba, no fim dos jogos, principalmente, entregando. E eu acho que o Chiefs, né, tem que manter o mesmo estilo, tem que apostar no Hunt, como a gente falou aqui, cansar essa defesa, né, pelo meio. A defesa do Dolphins é uma defesa que geralmente cansa, então eu acho que a equipe dos Chiefs não tem que inventar muito nesse tipo de jogo não, porque é um jogo perigoso. Não acho que Miami vai vencer, mas pode vencer se o Chiefs vacilar, né? Se o Chiefs vacilar como vacilou em alguns jogos contra equipes tão ou mais fracas quanto exatamente, contra o Jets, contra os Giants também, né? Então a gente consegue ver aí que o Chiefs tem condições de perder, porque já perdeu jogos assim nessa temporada, mas se manter o mesmo estilo de jogo que teve contra os Chargers e, obviamente, conseguir turnovers, né, o que esse ataque do Miami é sempre propenso a fazer, não consigo ver o Chiefs perdendo não e cada vez mais perto da primeira posição. É interessante sobre a defesa desses dois times, que se a gente pegar ali as jardas totais terrestres e de passe, o Kansas é pior do que a defesa do Miami. A defesa do Kansas está entre as 8 piores da liga nesses dois quesitos. Mas se a gente pegar em pontos, aí não, a defesa do Kansas nem aparece entre as piores, né? Ela fica ali no meio termo, vamos dizer assim. Já a defesa do Miami é a 6ª pior da liga, né? Toma 24 pontos por jogo aí, de média. Então você percebe que, por mais que a defesa de Kansas não seja tão boa, e não é, na verdade, é uma defesa que cede muitas jardas, comete alguns erros, mas no final das contas, quando importa mesmo, ela não é uma defesa que toma tantos pontos. Exato. Então eu acho que do ataque não tem nem comparação, o ataque de Kansas é muito melhor que o de Miami, é o único ponto que poderia haver uma comparação seria entre as defesas, mas no final das contas a de Kansas é melhor, e pra mim, vocês já falaram tudo, o Kansas vai vencer o jogo, acho difícil tropeçar de novo, por mais que tenha perdido do Jets e do Bills. Então talvez ele queira quase completar essa divisão, mas acho que não vai ser o caso. Exato. Falar então num jogo de divisão, Patriots e Bills, muito importante para os dois, né? O Patriots aí querendo a sua vantagem de jogar em casa até o final dos playoffs, e os Bills ainda brigando por uma vaga, né? Possivelmente a última no Wild Card, o que é uma novidade pra gente, né? A gente tá até torcendo para que esse time vá para os playoffs, mas parece muito difícil ganhar dos Patriots, principalmente fora de casa, né? Por mais que o Patriots tenha mostrado algumas deficiências nos últimos jogos, né? A defesa não tem correspondido tão bem, né? A sua secundária cedendo muitas jardas, a própria defesa contra o ataque terrestre tem sofrido bastante, mas eu acho que o ataque é mais do que suficiente para poder ganhar desse time dos Bills, né? Eu acho que não vai aproveitar tanto o ataque terrestre, porque o Patriots não tem grandes números nesse quesito, mas é um time que quando chega na red zone marca touchdown, seja passando a bola ou correndo com ela. E a gente viu o Gronkowski tendo um grande jogo contra os Steelers, né? E eu acho que são armas mais do que suficientes para ganhar dos Bills. Eu acho que vai ser um jogo competitivo, né? O Buffalo ainda briga por essa vaga nos playoffs. Mas eu acho que não vejo uma condição de acontecer uma zebra, porque eu acho que o Bills ganhando os Patriots lá seria uma grande zebra. Mas eu acho que vai ser um jogo difícil, mas eu aposto nos Patriots ganhando esse jogo e caminhando aí para garantir o primeiro lugar na AFC. Você comentou, eu acho que na verdade o Patriots vai tentar explorar bastante esse jogo corrido. Teve algumas rodadas aí que o Patriots conseguiu as 150, 120, 130 jardas. Eu acho que não é o ponto forte do time, mas é uma estratégia que volta e meia o Patriots acaba utilizando. E quando dá certo é muito útil, sim, porque o Tom Brady tem obviamente mais liberdade para fazer o que ele faz de melhor. E contra Buffalo provavelmente isso aconteça, porque Buffalo é a 8ª pior defesa corrida da liga. Não é uma defesa boa contra isso, né? Então eu acho que, claro que vai ser que nem sempre, Tom Brady vai lançar muitas bolas para o Gronkowski, para todos aqueles recebedores, mas eles vão tentar estabelecer o jogo corrido. E sobre o problema do Patriots é o ponto fraco que todo mundo sabe que é essa defesa em termos de jardas, que nem eu já comentei no jogo do Kansas, né? O Patriots tem basicamente o mesmo problema, cede muitas jardas, está entre as 8 piores da liga em termos de jardas de corrida e também de jardas de passe, né, cedidas, mas se você pegar em pontos, o Patriots é a 8ª, é o 6º melhor time que menos leva pontos. Então
é interessante fazer essa análise porque eu entendo as críticas para a defesa do Patriots, eu acho que é uma defesa que tinha que melhorar, sim, porque contra times como, por exemplo, o Steelers na semana passada quase levou a virada ali no final, porque tomou uma big play ali, bem faltando ali 30 segundos, foi um passe de 30 jardas, e aí quase estragou tudo, aí quase estragou aquela virada. Mas em termos de pontos, eu acho que a defesa faz um bom trabalho, segura os times, leva, né, tem uma média de 19 pontos contra, então exatamente, é o que importa, não é uma defesa ruim, então no final das contas, né, uma coisa anula a outra, mas obviamente tem que melhorar e acho que vai usar esses últimos jogos aqui para de repente estudar algumas formas de chegar nos playoffs mais preparado para isso, porque é o único ponto que você se preocupa e pensa, talvez o Patriots acabe entregando o jogo por causa disso. Eu acho que é bem isso que o Caio falou, né? Acho que esse duelo na Red Zone acho que vai fazer diferença. Eu acho que o Bills tem chance de fazer boas campanhas, principalmente se o McCoy estiver bem no jogo. Só que a diferença é que o Patriots geralmente consegue fazer seus pontos na Red Zone e o Bills tem essa dificuldade. E a defesa dos Patriots é boa, né, nesse momento do campo. Então eu acho que isso vai fazer diferença. Eu acho que o Bills não vai conseguir com o seu ataque fazer a quantidade de pontos necessária para que a equipe vença os Patriots, principalmente fora de casa. E do outro lado, né, a gente teria que, de alguma forma, essa defesa pressionar o Tom Brady. E essa defesa não é especialista em pressionar o quarterback e nem vem roubando tantas bolas como vinha roubando nos primeiros jogos da temporada. Então, muito difícil. Eu acho que o Bills já esteve pior nessa temporada, claro, já esteve mais em crise do que está agora, uma equipe que ainda tem bastante condição de ir para os playoffs, mesmo se perder para os Patriots no domingo, mas para vencer New England lá teria que ter um jogo perfeito e eu acho que a equipe não tem o talento e o equilíbrio necessário para ter um jogo perfeito contra os Patriots, então eu acredito que New England vença. Los Angeles Chargers e New York Jets em Jets. A gente vai ver aqui um Chargers que é favorito e a gente sabe que toda vez que o Jets não é favorito, complica os adversários. A gente viu isso contra o Saints, né? E eu acho que talvez faça isso contra os Chargers. Mas obviamente que a gente quer ver uma vitória de Los Angeles, principalmente depois da última derrota para os Chiefs, né? Uma decepção muito grande, principalmente para o Philip Rivers. Eu acho que é um jogo aqui para ele aproveitar, voltar a jogar bem. Vai pegar um time que é bem mais frágil, né? Tá sem o seu quarterback principal aqui, então acho que não tem desculpa para passar pressão nesse jogo. Acho que a defesa tem que dominar, pressionar o quarterback adversário, que deve ser o Pérez, acho que tá confirmado. Então, né, não é uma das melhores linhas, o quarterback não é bom, eu acho que a defesa tem tudo para dominar esse jogo, talvez alguma interceptação também, né, que eu acho que é bem provável. E esse ataque a gente quer ver aqui o Philip Rivers lançando melhor, o Keenan Allen tem chance de voltar para esse jogo, né, nada muito grave. Mas tem outras lesões ali, como o Perman, o linebacker também tá com... possivelmente não vai jogar nesse jogo. E o Hunter Henry, o tight end, que é uma peça importante nesse ataque, tá fora da temporada. É um time também que, além de pipocar em alguns momentos, tem essa zica, né? Que toda vez tem um monte de lesão. Mas acho que eu aposto aqui no Chargers, é mais time, tem a obrigação de ganhar, ainda tá sonhando com playoffs. E aí eu espero que, além de ganhar, acho que tem que ganhar bem aqui. Se fosse o Macau jogando como quarterback do Jets, é complicado. Eu até diria que existiria uma chance do Jets aprontar, que nem a gente já viu em outros momentos dessa temporada, o Jets sendo chato, como você falou, esse time quando não é favorito, é basicamente comparável ali com o Chicago Bears, né? Que vai lá e acho que o Jets até é mais chato que o Bears, né, no geral, esse ano. Mas, e o Chargers é justamente o contrário, quando o time é favorito, quando o time parece que vai desandar de vez, que vai deslanchar no caso, né, vai lá e perde. Mas como não é uma cal, aí eu acho muito difícil o Jets roubar essa vitória, acho que vai ser competitivo, né, eu acho que o segredo aqui é correr com a bola igual um maluco mesmo, porque a defesa do Chargers é a terceira pior contra a corrida em termos de jardas, são 128 por jogo de média. A gente viu o Hunt na corrida. Exato, o Hunt correu 155 jardas, foi muita coisa. Óbvio que o Jets não tem um jogo corrido tão bom no sentido de sistema, acho que tem bons nomes, mas não é aquele jogo corrido que ao longo da temporada funcionou assim, que a gente realmente elogia, mas é um jogo corrido interessante e perigoso. Então eu acho que o Chargers tem que tomar cuidado com isso,
e tem que fazer seu jogo. Acho que o Philip Rivers não vai pipocar 2 vezes seguidas, não vai lançar 3 interceptações dessa vez, e o Chargers vai acabar vencendo, é o meu palpite. Mas tem que tomar cuidado, porque realmente esse Jets é um time chato de vencer. Eu acho que foi uma derrota bastante decepcionante para os Chargers contra os Chiefs. A equipe vinha muito empolgada nos últimos jogos, até pensando na primeira posição da sua divisão, e acabou sendo bem atropelada, né? Foi dominada contra os Chiefs. Vai enfrentar um Jets com seu quarterback reserva, jogando fora de casa. É uma equipe que tem momentos bons e ruins nos jogos, geralmente mais ruins. Eu acho que o Chargers precisa aproveitar isso. E eu acho que vai ser uma partida até um certo ponto nervosa. O Chargers com essa pressão de precisar vencer. O Jets é uma equipe que aproveita os erros dos rivais, então pode ser que ela consiga. E caso o jogo comece a ficar complicado pro Chargers, pode ser que a equipe se desespere, né? Vamos ver. Mas acho que o Chargers tem totais condições de vencer se correr tudo normal, apesar dos desfalques, né? Não acho que vai ser bonito, não acho que vai ser um jogo totalmente dominado por essa equipe de Los Angeles, mas eu acho que a equipe vence. Mas tem que tomar muito cuidado. Pode ser uma daquelas partidas que tem uma surpresa, como toda semana tem na NFL. Jacksonville Jaguars e São Francisco 49ers, um jogo que Jacksonville tem que dominar o jogo completamente, mas não deve ser tão fácil como a gente poderia imaginar semanas atrás. Não. O Jimmy Garoppolo conseguiu colocar esse time do 49ers de um time ruim para um time competitivo. Ainda é limitado, mas a gente está vendo esse time funcionar bem, né? A parceria entre o Jimmy Garoppolo e o Godwin tem sido muito boa. Desde que os dois estiveram jogando junto, ele passou das 100 jardas. É verdade. Então tem sido muito interessante, mas eu acho que é muito pouco enfrentando a melhor defesa da NFL. Né? Você precisa de ter armas a mais para poder apresentar algum perigo para esse time. Né? O jogo terrestre não é dos melhores, o Carlos Hyde nunca deu aquele passo adiante, né? É um running back bom, mas não passa disso. Enquanto isso, o Jacksonville, a gente está vendo um ataque evoluindo, né? Eu acho que está se provando a cada semana. Conseguiu ganhar dos Seahawks, ganhou dos Texans. O Bortles tem jogado bem, é isso que a gente espera, né? Pelo menos um jogo equilibrado dele. Ele tá tentando ganhar o emprego dele, pra sempre. Exatamente. Ele sabe que é a grande chance dele ali, porque o time é um dos melhores da UFC hoje. Tem tudo para pegar a terceira vaga, né? Tem chance até de pegar a segunda. Eu acho que vai pegar a terceira, mas já é muito bom. Chegou nos playoffs, coisa que não chegava desde 2007. Né? Então eu acho que aqui nesse jogo o Jaguar é muito favorito. Pode ter alguma complicação com o Jimmy Garoppolo em algum momento do jogo. A defesa do 49ers tem algum certo de competitividade, mas eu acho que o ataque terrestre dos Jaguars deve dominar esse jogo com o Fournette. O Bortles tem jogado até bem, a sua linha ofensiva tem protegido. O grupo de recebedores ali mesmo desfalcados tem ajudado o time, né, que é muito interessante. E óbvio que a defesa deve dominar completamente. Eu acho que é capaz até do Jimmy Garoppolo ter um jogo inconsistente aqui pela defesa do Jaguars, né? Pela limitação do seu ataque, talvez seja interceptado, tenha muito sacks, muita pressão aqui, o que seria normal, né? Então eu tô apostando no Jaguars e eu acho que vai ganhar bem esse jogo. Para começar, o São Francisco, se vencer esse jogo e o Jimmy Garoppolo jogar muito bem, aí a gente vai começar a ficar verdadeiramente assustado. Porque ele não perdeu nenhum jogo como titular. Eu acho que esse jogo vai perder, né? Porque em termos de time o Jacksonville é muito melhor. Mas se ele achar um jeito de vencer esse jogo, jogando bem, um drive final de novo, aí eu não sei nem o que comentar. Mas pra mim, eu não vou nem citar os números gerais, porque a gente já sabe que o Jacksonville é a melhor praticamente em tudo, né? Tirando uma ou outra categoria, ela é a melhor em quase todas as possíveis. Mas só para fazer uma comparação, vamos dizer assim, nos últimos 3 jogos, né, utilizando só essa base, porque seriam os jogos que o São Francisco está bem melhor do que no resto da temporada, né? O São Francisco fazia 18 pontos por jogo, agora ele está fazendo 22. Então melhorou ali uns 4 pontos, né? Percebe-se essa evolução. Mas o Jacksonville, que tem uma média de 26 pontos por jogo na temporada, a média nos últimos 3 jogos é somente de 35. Então você vê que não é o melhor exatamente, não é o melhor momento para enfrentar o Jacksonville também, se não é o melhor momento para enfrentar o São Francisco, né? E em termos de defesa, aí a brincadeira fica mais engraçada ainda. Jacksonville tem uma média de 14,9 pontos por jogo contra, que já é uma média assim absurda, né? É a melhor disparada, 3 pontos de vantagem para o segundo melhor defesa. Nos últimos 3 jogos é 13. Então melhorou, uma defesa que toma 14 pontos consegue ficar ainda melhor nos últimos 3 jogos. Então por esses pontos de vista, no sentido de que eu acho que não dá para usar a estatística do São Francisco do começo do ano,
porque mudou muito o ataque e tudo, é outro time. Mesmo assim, o Jacksonville é um time que também está evoluindo e é muito melhor. Então o Jaguars deve vencer essa partida e dessa vez não vai dar pro Jimmy, não. Eu acho que o Niners aí chega disparado no seu melhor momento. Eu acho que se o Bortles não estivesse jogando tão bem e se o Fournette por algum motivo não jogasse, podia ser que esse jogo se tornasse mais equilibrado. Só que também está enfrentando esse ataque dos Jaguars no seu principal momento da temporada. Eu acho que se o Fournette jogar, ele deve jogar e jogar bem, né? Aí fica muito difícil, porque a gente sabe que a defesa do Jaguars é muito boa e ela... O ataque do Jaguars tá jogando bem mesmo sem ele. Mesmo sem ele, com ele, então a gente coloca em um patamar diferente, né? Um patamar em que a gente não consegue ver o Niners vencendo. Então, tendência é que o Jaguars domine, principalmente na sua defesa, e o ataque siga fazendo o suficiente para bater o rival mesmo fora de casa. E o detalhe é esse mesmo, né? O Jimmy, eu acho que vai enfrentar o seu principal desafio em termos de pressão. Pressão de quarterback, pressão no quarterback, né? Duelos na secundária, porque são jogadores muito inteligentes. Então vamos ver como ele vai sair, né? Eu acho que nesses momentos que a gente vê um quarterback que é bom, mas um quarterback que é bom e inteligente e diferente dos outros. Então é um bom jogo pra gente ver esse jogador contra uma defesa muito forte. Mas mesmo que perca, é um resultado extremamente normal. Acho que não muda nada a questão desse jogador pro próximo ano. Então eu acredito que o Jaguars deve vencer e precisa vencer. É interessante isso, na verdade, falando sobre o Jimmy, que essa experiência que ele tá tendo no final da temporada tá sendo muito boa. Porque agora, pra começar, que ele venceu jogos que em nenhum momento eram fáceis e que ele precisou jogar. Ele precisou fazer aquele drive final e ir lá e carregar o time, que é uma característica muito importante pro quarterback. É basicamente, talvez tirando precisão de passe, que é o mais básico, é uma das mais importantes, né? Afinal, o Tom Brady não seria considerado um dos melhores da história se dependesse só da precisão, porque ele não é melhor que o Peyton Manning nesse quesito, por exemplo, né? Mas no quesito de carregar o time para vencer, a gente sabe como é. E agora vai justamente enfrentar essa defesa que pressiona tanto. É um teste realmente contra um quarterback contra uma defesa muito boa. Então ele vai tirar só pontos positivos aí para ano que vem.